Bom, vou falar um pouco sobre mais um efeito muito conhecido que utiliza sidechain, que é o vocoder. O vocoder é um instrumento criado em 1930 com finalidade radiofônica, né? O objetivo era sintetizar a voz humana, né? E nos anos 70 é que Robert Moog cria, né, com finalidade musical, né, o instrumento musical vocoder, né? Onde você podia misturar uma voz e um sintetizador, né? E desde então, muitos compositores, né, entre eles os Beatles, o Pink Floyd, utilizaram vocoders em algumas canções, né? E o Logic possui também o seu vocoder. E o vocoder ele funciona por um sistema de sidechain, né? Ele é por natureza um misturador de sons, né? Então eu vou criar um canal de instrumento virtual aqui. E aqui dentro de Logic Instruments, a gente vai ter aqui o Evoke Vocoder, né? Então é ele que eu vou colocar no meu instrumento virtual. Bom, quem tem já familiaridade com sintetizadores, né, já pode observar que nós temos aqui alguns parâmetros conhecidos dos sintetizadores. Isso porque o Evoque 20 Polysynth ele é, né, um polysynth, ele é um sintetizador. E ele é um sintetizador, né, com a opção aqui de sidechain, isso é, com uma entrada, né? Originalmente a gente tem o carrier e o modulator, né? São os dois sons que a gente vai utilizar. O carrier aqui, no caso, vai ser exatamente o sidechain, né? Vai ser o canal, tá, que vai gerar som aqui para o vocoder. Tá? E o modulator é justamente aqui o sintetizador, tá? Evoque, que a gente vai dar uma olhadinha breve aqui em alguns parâmetros desse synth, né? Então o vocoder ele tem o som que é chamado de carrier, que é o som aqui do sidechain, né? Você pode escolher qualquer canal do Logic, né? E tem o modulator, né, que é o sintetizador. Tá? Então, basicamente, você tem o som original, a formante, né, as palavras, né, e as nuances do som original, do carrier, transformados numa voz sintetizada, né, através aqui do sintetizador Evoque. Bom, basicamente, ele faz o seguinte, vou colocar aqui o canal 3, que é o input da minha voz, tá? E ele já está recebendo a minha voz. Agora, se eu tocar uma nota no teclado, você já pode ouvir o som aqui do Evoque Synth, né? Isso porque aqui em sinal, né, eu estou em synth, então eu vou ouvir aqui o synth, mas eu posso colocar, né, em vocoder e eu já vou poder escutar a interação entre esse sintetizador e a minha voz. Vou colocar aqui, vou tocar o meu teclado e vou continuar falando aqui, só que agora em Dó maior. Olá, pessoal. Agora eu já estou falando em Dó maior. E agora eu vou falar em Dó menor. Olhem a diferença de um Dó menor. Tá? Então você pode sintetizar a voz e misturar com os acordes que você vai tocando no teclado. Tá? Então fica um efeito bem interessante. Tá? Esse é o vocoder. Aqui quando estou falando, mesmo utilizando o vocoder, vocês estão escutando a minha voz por causa da gravação da aula. Quando você utilizar o vocoder na sua casa, tá, você não vai ouvir a sua voz, né? Vai ouvir somente o som de voz sintetizado. Bom, então eu vou apresentar aqui brevemente um pouco o Evoque, né? Vamos colocar primeiramente, novamente aqui em Synth, né, para a gente ouvir o som do sintetizador. Tá? Então todos esses parâmetros aqui, na verdade quase todos, né? Tirando aqui as bandas de frequência, alguns parâmetros sobre a formante, sobre alguns osciladores, basicamente a parte daqui da direita são parâmetros referentes ao vocoder, tá? E todos esses outros parâmetros aqui
inclusive o pitch e LFO, são parâmetros referentes, tá, ao sintetizador. Então aqui em sinal, você tem as três opções, entre ouvir o vocoder, ouvir o sintetizador, e o ANA, você vai ouvir aqui a fonte sonora. Então agora aqui está dobrando a minha voz, porque a gente está escutando a fonte sonora. É como se fosse análise, né? Análise de qual é o material que está entrando. Então você pode ouvir o material, as três fontes, né? A fonte do sintetizador, a fonte que vai gerar aquele efeito, tá? E o vocoder. Então uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente vai trabalhar um vocoder é escolher qual é o timbre de sintetizador, já que o timbre da nossa voz é sempre o mesmo, né? Bom, e o Factory Default aqui, né? É um sintetizador FM aqui. Bom, nós temos aqui diversos sons, né, de sintetizador aqui, se você já quiser ter um ponto de partida, né? E além dos sintetizadores, nós temos também já diversos presets para vocoder, né? De qualquer forma, um sintetizador ele pode, né, virar um vocoder clicando aqui em vocoder. Então, explorem aqui os presets, né? Tá? Para procurar os sons que te agradem. Vamos dar uma breve analisada aqui neste sintetizador, tá? Primeiramente, né, vamos colocar aqui então synth. Deixa eu iniciar ele do zero. Bom, vou recall default aqui, vou colocar ele inicializado. É onde a gente tem aquele som inicial. Bom, primeiramente, todo sintetizador ele tem um gerador de som, né? Ele tem um gerador de ondas, né? Os osciladores, né? Aqui nesse Evoque nós temos dois modos aqui de criação da onda sonora, o FM, né? E o Dual. Tá? O Dual é mais simples, né? Você tem duas ondas sonoras, a Wave 1 e a Wave 2, tá? E aqui você tem um balanço, tá? Entre as duas ondas. E aqui em Wave você tem um numeral, né? Aqui embaixo tem o 36 e aqui tem o 0. Isso se refere ao formato de onda, né? Por exemplo, vou colocar só a onda 0 aqui. Também tem já um chiado aqui, vou tirar ele por enquanto. Então essa seria a onda 0. Aqui você tem um alterador de oitava, né? Na verdade você vai alterar os harmônicos aqui dessa onda e com isso vai alterar a percepção da oitava dela, né? Então aqui nesse número você pode alterar para diversos tipos de onda, né? Vamos ver quantos. 49 tipos de onda. O que faz esses sons serem diferentes entre si são o formato da onda, né? Uma triangular, uma quadrada, uma senoide. E aqui você tem duas ondas, né? Para você misturar e criar o teu som. Você pode observar que tem um intervalo entre essas duas notas, né? Vou colocar o uníssono aqui, por exemplo.
já tinha vindo com intervalo aqui. Um intervalo de quinta, por exemplo. Quinta aumentada. Quinta diminuta, né? A quinta diminuta bem baixinha, né? Então esse é o modo dual. Você pode criar um intervalo e você pode também desafinar aqui só um pouquinho. Dá um efeito interessante também, né, para a trilha sonora, né? Então você tem o formato de onda, o intervalo, tá? E uma desafinação aqui, tá? Aqui nós temos também um chiado, né? Além de ter a cor do chiado. O chiado branco para o chiado azul. Ele refere à frequência dele. E aqui nós temos o cut-off, né? Seria um corte, um passa-baixa, né? Um low-pass filter. Então, parâmetros relacionados a chiado. Nós temos também uma ressonância aqui que também é relacionada ao chiado, né? Ele vai aumentar a ressonância de mudança, né? Criando esse efeito meio uau-uau, né? Uma coisa mais... Tudo isso pode ser automatizado, né? Criando esses efeitos bem interessantes. Bom, além do modo dual, nós temos aqui o FM Synthetizer, né, que é um modo clássico de sintetizadores, né? Em vez das ondas aqui, em vez de a gente ter o balanço aqui entre a quantidade das ondas, né, nós vamos ter a intensidade do FM. Na verdade, o FM Synthetizer, a diferença é que a síntese dele, da onda sonora, é um pouco mais complexa. Em vez dele simplesmente somar, né, as duas ondas, né, o que seria uma síntese aditiva, ele tem aqui uma multiplicação, né, ele mistura os dois sons, né, criando uma infinidade de outros sons, né. Bom, então, modo FM, né, esse FM vem de Frequency Modulator, né, de modulador de frequência, onde nós temos um formato de onda modulado, né, multiplicado por um outro formato de onda, né? Então, em vez de balanço aqui entre os dois formatos, como na síntese aditiva, nós temos a intensidade, né, dessa multiplicação. Além disso, nós temos o ratio aqui, né, a razão dessa multiplicação. Esse ratio vai interferir nos harmônicos, né, e vai ser determinante para o resultado sonoro, né? Na verdade, houve a série harmônica aqui, né? A cada novo número a gente passa para o próximo harmônico, né? Nós temos a oitava, né? A quinta, a oitava, a terça, né? Depois a sétima, até ficar intervalos desafinados, né, menores do que a percepção tonal, né, do que a divisão tonal, tá? Então, qual harmônico vai ser acentuado, né? Então você pode pensar o ratio como aquele harmônico que vai ser acentuado. Aqui o F pode ser de fino, né, já vai ser uma desafinação, né, dessas duas ondas. Vou colocar em um aqui.
avião decolando no Atari, né? Bom, então basicamente nós temos osciladores, né? Nós temos aqui parâmetros dos ruídos, né? Nós temos aqui um ataque e um release do sintetizador, né? Se você quer que a sua nota ela tenha essa entrada, né? Isso vai ser definido no ataque, né? Se você diminuir, a nota pode ficar com um ataque super curto, vai ficar com um ataque longo, né? Aí o release é o tempo que ela vai demorar, né? Porque ela tem esse decaimento, ela pode demorar mais se a gente quiser. Então ela pode ser super curta. Então muito curta, né? Nós temos um ataque, um release aqui da entrada da voz, né? Se eu quiser criar um ataque na entrada do sidechain, nem sempre pode ser uma voz, né? Eu posso colocar uma bateria se eu quiser, depois eu vou mostrar mais na prática aqui. Sempre que a gente tem que ensinar um sintetizador, a gente tem que ensinar essas coisas complexas, né? Nós temos aqui os modos do sintetizador, né? Se vai ser polifônico, né? Isso é, você pode tocar várias notas ao mesmo tempo. Ou se vai ser monofônico, né? Onde somente uma voz é tocada. Nós temos uma opção aqui, legato, para fazer tipo um bend entre as notas, né? Aqui o uníssono ele vai criar uma dobra, né, dessa voz, vai aumentar a intensidade dessa voz e depois você vai poder desafinar uma dessas vozes, né, criando uma espécie de coros, né? Então esse LFO aqui, na verdade, desafina, né, a dobra quando você clica aqui em uníssono. Lembrando que aqui em polifone, né, nós temos a quantidade de vozes que nós vamos querer nessa polifonia, né, onde o padrão está aqui em 16 vozes. Bom, nós temos também aqui um pitch LFO, né, que é um oscilador de frequência, onde nós temos a intensidade, né, desse pitch, o quanto ele vai desafinar daquela onda, né, e o rate, né, a velocidade com que ele vai desafinar, aqui, de acordo com os compassos, né? Então, por exemplo, metade do compasso, né? Então aqui você vê que quanto mais eu coloco para cá, mais ele desafina e mais aumenta a distância, né? O que eles chamam de range, né? Ou então de intensidade nos osciladores de frequência. E aqui é a velocidade. Muito lento, né? Com uma afinação grande. Aquele velho efeito do Dr. Pacheco que o Raul Seixas usou, né? Bom, então, quanto mais a gente coloca esse fader para a direita, mais é o nosso range, né? Mais é a nossa amplitude, né? Ou então tessitura, né? A gente não tem uma tradução literal perfeita para isso. De qualquer forma, seria quantas oitavas, né? Ou qual a distância você vai desafinar, né? Para mais e para menos. Espero que não tenha ficado tão complexo. É um pouco complexo porque é um sintetizador, né?
Além disso, né, a gente pode abrir aqui o fader, né? Isso para ativar o Pitch LFO via wheel, né? Todo teclado, ou quase todo teclado controlador, possui aquelas duas rodas, né? Uma do que chama Pitch Bend e a outra que chama Modulation, né? Então, ativando, né, abrindo aqui esse fader, né, esse slider, você vai ativar o LFO pelo modulator do teclado. Então, estou tocando meu Dó aqui e girando o modulator, né? Deixa eu colocar isso aqui para o centro. Girando o modulator, eu ativo o LFO, né? Como ele está aqui no máximo, se eu girar o meu modulation totalmente para cima, ele vai fazer o pitch LFO totalmente para cima. Se eu colocasse, por exemplo, aqui só até um pouco aqui, né, 30%, quando eu girar o meu modulation, girei o modulation para o máximo, aí ele só atinge ali mais ou menos em 30%. Tá? Então, abrindo aqui o slide, né, ele só vai ser ativado, o pitch LFO vai ser ativado via wheel. Tá? Assim, quando ele estiver fechado, não, ele vai ser sempre ativado. Né? Se eu tocar a nota, ele vai estar com aquele LFO. Tá? E abrindo assim, eu vou definir a intensidade do LFO, tá? Mas ele só vai ser ativado via o modulation do teclado. Tá? Se você ativar esse outro lado aqui do slider, né, deixar ele para cá, aí mesmo que o modulator esteja no mínimo, ele já vai modular. E aí você vai aumentar a partir daquele ponto, né, que você definiu. Eu vou tirar o modulator, voltar o modulator, ele vai ficar aqui. Então é um slider mais complexo, mas eu espero que vocês tenham entendido, né? Ele fechado você altera o som totalmente, ele aberto você só altera o som quando você utiliza o seu wheel modulation do seu teclado controlador, né? E aqui você vai definir o quanto, né? Vai ser o máximo de pitch LFO que você vai querer, né? O range com o modulation. E se você fechar esse outro lado, você vai fazer o som ter modulação sempre, né? E ser intensificado, né, através do wheel. Espero que não tenha ficado muito complexo. Experimente aqui um pouco o LFO, tá? Para tentar entender esse conceito que eu passei agora. Aqui nós vimos então o rate, né? Ele pode ser definido em compassos ou ele pode ser definido aqui em hertz, né? É como se fosse, né, a frequência e aqui fosse uma amplitude, né? Então aqui você vai definir o quanto ele vai desafinar e aqui a velocidade que ele vai desafinar. Então você pode colocar ele super rápido ou super lento, ou aqui você pode colocar ele super lento, né, ou super rápido. O modo, né, em que ele desafina, normalmente ele faz um ciclo, né, e ele é definido aqui por esses tipos de oscilação aqui, né? Então nós temos onda quadrada, isso vai influenciar na maneira do seu LFO, né? Você tem diversos formatos, né? Vai fazer ou então, né? Então você tem, são 3 parâmetros clássicos dos sintetizadores. Bom, e agora vamos começar a ver a parte de vocoder, né? Nós já vimos aqui metade de todos os parâmetros aqui do Evoque e os mais interessantes ficaram aqui para o final, né? A gente já viu lá quando eu estava mostrando o conceito de vocoder que a gente pode usar um input, né, para a gente utilizar o vocoder ao vivo, né, ou a gente pode também escolher aqui uma fonte sonora. Então, por exemplo, a voz. Então agora o vocoder vai utilizar a voz gravada e através aqui do sintetizador e dos acordes que eu tocar no teclado, né, ou da informação MIDI que tiver aqui no canal instrumento 2, ele vai misturar esses dois elementos, né, tentando fazer uma voz eletrônica, uma voz com as alturas e com o timbre do sintetizador, né. Então, vou selecionar aqui, por exemplo, um pedaço
da voz. Ó. Vamos pegar só a primeira parte da música aqui. Ó. Então vou tocar uns acordes de Mi maior aqui. Ó. Bom, para funcionar legal, né, às vezes você precisa dar uma regulada nele. Né? Então vou pegar só um pedacinho aqui, por exemplo, só esses dois compassos aqui onde eu estou cantando. Vou colocar um acorde aqui. Aí a gente pode alterar algumas coisas. Por exemplo, o ataque e o release. O ataque e o release ele vai ser referente a essa onda original aqui da voz. Né? Tá? Então, se eu quiser fazer um release mais curto, ali é o que eles agora estão, né? Vou pegar esse momento aqui, vai ficar mais interessante. Então, esse sidechain analysis vai alterar o resultado e a inteligibilidade, tá, desse teu vocoder. Aqui nós temos o número de bandas também, que vai dar mais qualidade, né, se você aumentar a quantidade de bandas. Né? Se estiver muito baixo também, você pode aumentar aqui o level. Então a gente já conseguiu chegar mais próximo de entender, né, o que eu estou falando. Né? Então um grande tecladista já consegue fazer uma grande harmonia com isso daqui. Né? Bom, eu tenho aqui também um chorus, né? Ele está com o chorus ligado, eu posso desligar. Tá? E além de ter um estéreo aqui, né, onde eu estou aumentando a capacidade de estéreo. Aqui ele seria o normal dele, mono. Né?
você pode pôr a harmonia que você quiser, né, em um instrumento, tá, ou em uma voz, né? Não importa a tonalidade que ela foi gravada, e sim as notas que você vai fazer no teclado. Isso também pode ser usado para solos, né? Como a gente viu, a gente pode colocar em mono, aqui, né, mono ou legato, né, e usar isso para melodias. Então você pode usar o modo melodias aqui, né? Bom, e a gente pode, né, se a gente não estiver gostando do timbre, alterar os parâmetros todos que a gente viu, né? E formato de onda, né? E a gente pode usar isso com a música também, né? Criando dentro da harmonia da música, né? Eles agora estão